Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para você. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é o texto que se encontra lá no livro de Salmos, Salmos de número 3, um salmo de Davi, onde Davi vai nos dizer o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. É interessante que este é um salmo de Davi, a primeira oração do livro de Salmos. Os outros dois salmos que compõem o nosso saltério não são orações, mas essa é a primeira oração de Davi, o primeiro de muitos salmos que Davi escreveu. E aqui nessa situação específica, Davi está fugindo do seu filho Absalão. Seu filho Absalão tenta usurpar o seu trono e Davi então foge para o Monte das Oliveiras. Enquanto ele está fugindo para o Monte das Oliveiras, Absalão está tentando conseguir o máximo de homens possíveis no reino para atrair o seu próprio pai. E é por isso que Davi vai dizer: olha, muitos são os inimigos que se levantam contra mim. Mas é interessante que se nos dois primeiros versículos Davi vai olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades e para a sua situação em que ele está vivendo, nos próximos dois versículos ele vai perceber que, embora a sua situação esteja difícil, embora existam muitos inimigos à sua volta, embora o seu próprio filho tente destroná-lo e tenha traído ele, ainda assim ele tem uma proteção infalível. E é por isso que no versículo 3 e no versículo 4 ele vai dizer que Deus é o seu escudo, é aquele que o protege, Deus é a sua glória, ele tem certeza que Deus irá respondê-lo do seu santo monte. E é por isso que do versículo 5 até o versículo 8, ele vai chegar à conclusão de que ainda que os seus inimigos sejam muitos, porque Deus é o seu refúgio, porque Deus é o seu escudo, ele não precisa temer. Ele pode então dormir tranquilamente. É isso que ele vai dizer no versículo 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Veja, quem pode deitar e dormir tranquilamente, sabendo que o seu próprio filho traiu, sabendo que existem muitos e muitos homens dentro do seu próprio reino tentando matá-lo? Davi poderia fazer isso, porque ele sabia que Deus era o seu escudo, que Deus o ouvia, que Deus o responderia do seu santo monte. Mas é interessante que esse salmo não diz respeito apenas a Davi. Por mais que Davi tenha escrito esse salmo se encaixa talvez de uma maneira ainda mais perfeita na própria pessoa de Jesus. Porque quem, senão Jesus, teve o maior de todos os adversários? Os inimigos de Jesus se multiplicaram muito mais do que os próprios inimigos de Davi. Jesus tinha contra ele não apenas fariseus, publicanos, saduceus, não apenas a elite religiosa, não apenas os homens da política romana, mas ele tinha contra ele todos os demônios. Os seus inimigos se multiplicaram ao longo de todo o seu ministério. Mas assim como Davi, Jesus, mais do que ninguém, poderia dizer que Deus era o seu escudo. Ele tinha essa certeza de que Deus estava com ele em toda qualquer situação. É isso que ele vai dizer em uma das suas orações, quando ele levanta sua voz ao céu e diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus também
por saber que Deus estava com ele, era aquele que pôde dormir tranquilamente. Jesus foi aquele que dormiu o sono da própria morte tranquilamente, porque ele sabia que Deus, que o seu Deus o levantaria dos mortos. Então esse salmo diz respeito sim a Davi, mas diz respeito também a Jesus, porque Jesus é aquele que realmente dormiu o sono da morte, confiante de que o seu Pai, de que o seu Deus o levantaria e o traria de volta em segurança. Mas esse salmo não é um salmo apenas de Davi, não apenas de Jesus, mas é um salmo também de toda a igreja. E por isso que no versículo 8, Davi vai dizer: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Essa bênção da salvação, essa bênção do livramento, essa bênção de não deixar com que eu e você durma eternamente o sono da morte, de proteger as nossas vidas, de ser o nosso escudo, de ser a nossa glória, de ouvir as nossas orações. Não é um privilégio apenas de Davi, não é um privilégio apenas de Jesus, mas Jesus, que era o único que tinha esse direito, transmite esse direito a mim e a você, de maneira que esse salmo também pode se encaixar na minha e na sua vida. Então, quando os inimigos se multiplicarem ao seu redor, que você se lembre dos versículos 3 e dos versículos 4. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Que você se lembre de que Deus é aquele que te protege. E é exatamente por isso que você pode dormir tranquilamente. E é exatamente por isso que você não deve temer. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.